Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou cofundadora do The Goodness Post e hoje a gente vai conversar sobre biorremediação. Para falar mais sobre o assunto, a gente convidou a especialista Camila Guimarães, que é bacharel em gestão ambiental pela USP e mestre em ciência ambiental pelo Instituto de Energia e Ambiente também da USP. Camila, muito obrigada pela sua disponibilidade por conversar aqui e ensinar pra gente o que é biorremediação. Biorremediação é um processo que usa organismos vivos, né, os micro-organismos no caso, para remediação de solos ou águas contaminadas, né, de áreas contaminadas. Então, a gente tem diversas técnicas de biorremediação, mas basicamente é uma técnica em que a gente usa dos organismos vivos para fazer a biodegradação de alguns tipos de contaminantes. Esse bio, ele vem dos organismos vivos, então? Isso. São Uma bactérias? biodegradação. Isso, bactérias, fungos, né, diversos tipos de micro-organismos que atuam, né, que podem usar os contaminantes no seu metabolismo, né? Então, eles usam os contaminantes como fonte de energia para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua reprodução, né? Então, e aí com isso eles promovem a degradação, né, desses contaminantes no meio, contaminantes orgânicos e também contaminantes inorgânicos, né, no caso os metais. A gente tem algumas técnicas de biorremediação, né? Então a gente pode tanto estimular os micro-organismos que já estão ali no meio, porque os nossos solos, por exemplo, no Brasil, eles já são ricos em micro-organismos, né? Já tem uma comunidade ali microbiana muito grande, dependendo do tipo de solo, né? E pelas nossas condições, também condições tropicais, né, de temperatura, de umidade, a gente já tem bastante desenvolvimento de micro-organismos no nosso meio, né? Então, a gente pode tanto estimular a atividade desses micro-organismos, né, com algumas técnicas de dar nutrientes, né, dar condições adequadas para esses micro-organismos se desenvolverem, como a gente pode também fazer a seleção de alguns micro-organismos que a gente gostaria que estivesse no meio, que vão atuar, né, na degradação dos contaminantes. Então, eles fazem parte do nosso meio natural, né? Então, eles vão continuar ali, não tem uma retirada, né? Depois, eles mesmos, o desenvolvimento deles já vai ser, no final, diminuído com a degradação do contaminante. Então, se eles usam, né, o contaminante como fonte de energia, quanto menos você tem disponibilidade daquilo no meio, eles também vão tendo o seu desenvolvimento diminuído, né? Mas eles continuam no meio, não são micro-organismos que podem ter algum problema, né? Algum problema para a saúde humana, né? Geralmente são micro-organismos que já estão ali, né? No meio, no solo ou na própria água. E por que é importante usar essa técnica? Por que ela... como que ela se difere de outras também? A biorremediação é uma das técnicas, né, que podem ser usadas para o tratamento de ambientes contaminados. A gente tem hoje diversas técnicas que são empregadas e que são possíveis de ser usadas. Cada técnica vai depender do tipo de meio, né, e também do tipo de contaminante que você quer tratar. Então, a biorremediação não é aplicada em todos os casos, né, de todos os contaminantes, de todas as situações, mas ela é uma técnica muito interessante, por quê? Porque é uma técnica que não causa grandes alterações no ambiente. Então, na verdade, você ainda promove, né, dependendo da técnica que você utilizar, um benefício ambiental, enquanto outras técnicas de remediação, às vezes, causam algum impacto ambiental, como aumento de toxicidade no solo, né, destruição de algumas condições do solo para o crescimento, né, da microflora e da microfauna e da macrofauna. Então, a biorremediação, por ser um processo natural, né, ela não tem esses impactos ambientais que outras técnicas de remediação podem ter. Então, por isso que ela é uma técnica bem interessante, né, que a gente pode usar e que tem sido muito desenvolvida também no conceito de remediação sustentável. Mas, claro, né, cada técnica tem os seus benefícios e as suas limitações. E é uma técnica que a gente consegue ganhar escala aqui no Brasil? É possível ou tem alguma dificuldade que a gente
algum impedimento? Sim, é uma técnica que tem muito potencial de utilização, que hoje tem sido pouco utilizada no Brasil, e tem muito potencial, né, de aumentar o uso exatamente por essas questões que eu comentei, né, pela condição climática, pelas condições do solo, né, por todas as características físico-químicas dos nossos solos. Então, é uma técnica que tem muito potencial de ser usado no Brasil, que precisa de mais desenvolvimento, né, de mais estudos e também é uma técnica com algumas especificidades, né? Então ela pode demorar, às vezes, como ela depende, né, dessa adaptação dos micro-organismos, dessa atividade biológica, é uma técnica que pode levar um tempo maior para resultar, né, na degradação dos contaminantes do que algumas outras técnicas. Mas a gente tem um potencial muito grande de pesquisas, né, de desenvolvimento e de aumento da aplicação dessas técnicas para o tratamento das contaminações no Brasil. E aí a gente tem, né, para os contaminantes orgânicos, a gente já tem bastante estudos que têm sido realizados fora do Brasil, né, então a gente tem bastante estudos internacionais, mas poucos estudos brasileiros, né? Dependendo da técnica que você tiver tratando, porque a biorremediação ela também envolve diversas técnicas, né? Não é uma técnica de biorremediação. São várias técnicas que você pode usar para fazer o tratamento dos contaminantes, né? E algumas dessas técnicas ainda são bem pouco desenvolvidas no Brasil. Então você tem aí uma oportunidade muito grande de aumentar realmente as pesquisas e também a aplicação em campo, né? Porque a aplicação em campo, fazer os pilotos de campo é uma etapa muito importante do processo, né? Você não consegue aplicar uma técnica de remediação fazendo só ensaios de laboratório. Então, tem muito potencial para aumentar, né, o uso e a aplicação dessa técnica no Brasil, e considerando também, né, as características de sustentabilidade que essas técnicas permitem, né, ao processo de remediação, em relação a algumas outras técnicas que podem ser utilizadas. E aí você tem algumas diferenças, né, você precisa avaliar o seu contexto. Então, você precisa avaliar o seu tipo de contaminante, você precisa avaliar as condições do seu meio físico, né, qual profundidade está aquela contaminação, quais são as características, né, já é um solo que tem uma atividade biológica ali presente, né, então você tem que fazer diversas avaliações para verificar a viabilidade de uso ou não dessas técnicas, né. Mas com certeza tem muita oportunidade, muito potencial. Pelo que eu estou entendendo, então, que você falou, acho que o principal que falta assim, é o recurso humano mesmo, o know-how das técnicas para aplicar em maior escala. A gente tem algumas pesquisas já realizadas, né, alguns estudos, e algumas técnicas que também já estão sendo aplicadas, mas a gente tem ainda muito potencial de aumento dos estudos para aplicação dessas técnicas, né? E também do próprio processo de remediação, né, de tentar inserir, né, no contexto da investigação e da remediação de áreas contaminadas a questão da sustentabilidade, né? Então, hoje no Brasil isso ainda está começando, né? A gente está começando ainda a pensar na questão da sustentabilidade aplicada aos processos de remediação. Então, quanto mais isso for se desenvolvendo, a gente vai buscar mais técnicas que se apresentem mais sustentáveis do que em detrimento a outras, né? E é claro que você tem aí depois as questões de tempo, né, as questões econômicas, financeiras, de recursos humanos. Então, tem uma série de variáveis aí que são consideradas durante a escolha de uma técnica de remediação que seja mais adequada ao seu caso, né, ao caso da sua área contaminada. Mas a gente precisa, assim, uma mudança de mentalidade com relação a isso, né, na aplicação das técnicas de remediação, para que a gente busque realmente técnicas que sejam mais sustentáveis, que diminuam, né, os impactos ambientais associados ao processo de remediação.
bacana. E você comentou também que são algumas técnicas. Quais são as mais usadas hoje aqui no Brasil? A gente tem uma técnica chamada de atenuação natural, que é uma técnica de biorremediação, mas que usa as condições naturais do meio para para degradação dos contaminantes. Então, a atenuação natural, na verdade, é você só monitorar o comportamento do contaminante ao longo do tempo, e aí, pelas próprias características do meio, esse contaminante já vai ser degradado. Então, pelas próprias características, por exemplo, dos solos brasileiros, já tem micro-organismos ali presentes, já tem um contexto favorável à degradação desses contaminantes, né? Então, a gente tem uma dessas técnicas que é a biorremediação meio passiva, entre aspas, né? A gente só faz o monitoramento e o próprio meio dá conta, né, da degradação daqueles contaminantes. E a gente tem algumas outras técnicas que envolvem a biorremediação. Ela pode funcionar de duas maneiras, né? Com a bioestimulação e a bioaumentação. Então, a bioestimulação, ela é você dar condições favoráveis aos micro-organismos que estão no meio para que eles realizem o processo de degradação dos contaminantes, né? Então, você ajustar as condições de pH, você ajustar a umidade, prover nutrientes para esses micro-organismos, né? Então, colocar uma fonte de nutrientes para que eles possam se desenvolver melhor, né? Então, você tem essa técnica que são as técnicas consideradas como técnicas de bioestimulação. E você tem a técnica de bioaumentação, né, que é você selecionar os micro-organismos que são mais adequados à degradação daquele contaminante, né, do seu contaminante de interesse. E então você vai selecionar aqueles micro-organismos e inserir aqueles micro-organismos no meio, né, para que os micro-organismos que são mais adequados à degradação do contaminante estejam presentes ali no local em que o contaminante se encontra. Então você tem esses dois tipos, né, de formas que a gente pode trabalhar com a biorremediação. E as técnicas de biorremediação em si, a gente tem diversas, né? Então, a gente tem as técnicas de biopilha, as técnicas de land farming, a gente tem as técnicas de compostagem, de adição de composto ao solo, né? Inclusive, a gente está hoje com um projeto estudando a utilização, né, de composto orgânico e também de alguns outros materiais orgânicos para remediação de solos contaminados, né? E aí tudo isso vai depender, como eu falei, do seu tipo de contaminante. Você pode ter uma técnica mais adequada para um contaminante orgânico, outra técnica mais adequada para um contaminante inorgânico, né? Então tem diversos fatores aí que você precisa estudar antes de selecionar a técnica que vai melhor se adequar ao seu contexto. Eu sou pesquisadora no Instituto de Pesquisas Tecnológicas e hoje nós somos uma unidade Embrapa, né? E a gente está hoje com um projeto em parceria com a empresa EcosLife Soluções Ambientais e apoiada pela Embrapa e pelo Sebrae, né? Estudando a aplicação de esterco de aves para a biorremediação de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo, né? Então, é exatamente isso, assim, buscando a sustentabilidade do processo, né? Então, usar o resíduo que é gerado numa atividade ali de produção de ovos, né? Uma atividade agropecuária, para a remediação de um solo contaminado, né? Aquele resíduo que iria para o aterro, ou que seria, enfim, teria algum outro tipo de disposição, ele passa a ser usado em um processo de degradação de contaminante, né, de tratamento de uma área contaminada. Então, esses potenciais que a gente tem, né, no Brasil para usar essas técnicas e também para fazer o tratamento dos resíduos, né, isso não só com esterco, a gente pode usar vários tipos de resíduos aí para fazer, né, o tratamento dos solos contaminados. A gente pode usar resíduo orgânico que a gente gera em casa, resíduo de feira, resíduo de esterco de diversos animais, né, até resíduo até lodos, né, lodos de tratamento de água, lodo de tratamento de esgoto,
tanto no processo de compostagem para tratamento desses solos, quanto na adição do próprio resíduo, né, do próprio esterco, do composto ao solo contaminado, também para promover a degradação dos contaminantes. Então, o interessante, né, dessa técnica, o interessante desse tipo de estudo é a questão da economia circular, né? Então, você pegar aquele resíduo que estaria ali no fim da vida, né, entre aspas, e reinserir ele em um outro tipo de processo, né, em um outro processo que vai gerar ali um benefício ambiental. Então, a gente tem muito potencial de desenvolvimento desse tipo de técnica no Brasil, por conta da grande geração de resíduo orgânico que a gente tem, mesmo resíduo de produção agropecuária, né? Então, é bem interessante a gente começar a pensar nesses desenvolvimentos, né, nessas técnicas que não só tornam o processo de remediação mais sustentável, mas também resultam, né, em benefícios aí socioambientais na questão de resíduos no Brasil. Literalmente une o útil com o agradável, nesse caso. Exatamente. Tem alguns outros exemplos parecidos? Porque nesse caso foi o esterco das aves no solo em específico. Sim, a gente trabalhou já aqui também no IPT, inclusive foi o tema do meu mestrado, o uso de composto orgânico de resíduos de feiras livres para o tratamento também de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo. E a gente tem no Brasil também o uso de alguns outros tipos de resíduos. Então, por exemplo, o composto da produção de cogumelos, a gente tem algumas outras coisas sobre esterco, a gente tem com composto de vermicompostagem, né, que é o composto que usa minhocas. Isso no Brasil, né? Nessa linha de uso de resíduos no tratamento de solos contaminados, mas os estudos ainda são muito poucos, a gente precisa ainda avançar bastante nos estudos relacionados a essa questão. Mas, assim, a nível internacional, a gente tem diversos estudos já realizados de aplicação, tanto de esterco de bovinos, de aves, equinos, a gente tem também de diversos tipos de resíduo orgânico domiciliar, né, resíduo de poda, resíduo de jardim, resíduo da produção de cogumelos, lodos, né, lodos de tratamento, de estações de tratamento. Então, a gente tem já bastante estudos a nível internacional que usam, né, esses materiais para o tratamento de resíduos de solos contaminados. E aí você vê a oportunidade a maior parte desses estudos, eles são realizados em ambientes temperados, né, que a temperatura não é tão adequada, que às vezes a condição do solo também não é tão adequada, né, ao desenvolvimento dos micro-organismos. Quando você traz isso para o Brasil, né, considerando aí toda a nossa característica climática e característica dos solos, que são super propícias para o desenvolvimento dos micro-organismos, né, a gente tem um potencial gigantesco de estudo e de desenvolvimento dessas técnicas. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço.